Curso de VBA, módulo 3, dúvida dos alunos, criando controle de número de pernoites em hotel. Tema de hoje, criar um alerta de torre com apartamentos que têm mais de 11 pernoites registrados. Como criar carregamento no listbox com registros específicos, aula de número 7. Então observe, vou executar o nosso formulário e qual é a ideia? A ideia é que toda vida que eu abrir o arquivo, que antes dessa tela principal, me apareça uma tela inicial me mostrando os apartamentos com suas torres respectivas que já ultrapassaram a marca de 11 pernoites. Ou seja, a partir de 12 pernoites eu quero um alerta. Então, vamos aprender como fazer isso. E ao aprender a fazer isso, você vai conseguir adaptar às suas necessidades. Observe. Então, se eu vim aqui na nossa aba total, aqui está mostrando para mim as torres e os apartamentos que contêm mais de 11 pernoites. Observe que nesse momento, se eu aplicar um filtro, tem apenas, se você observar aí, tem apenas um número que quiser aparecer uma vez. Ou seja, no nosso listbox possivelmente só apareceria este registro. Observe aí. Ou seja, a torre Alfa, apartamento 107. Então vamos colocar aqui uns outros valores só para que a gente possa estar ilustrando. Então vou botar esse aqui, por exemplo, com 11. Ou seja, o 11 ele não vai carregar, não vai estar carregando. Então eu vou botar esse daqui com 12, por exemplo. Esse daqui com 10. Esse daqui eu vou botar 13. E vou botar o último lá também com valor que ultrapassa, 14. Ou seja, somente esses que tem o valor acima de 11 que eu vou querer carregar em um listbox em uma forma de alerta. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Desenvolvedor, Visual Basic, exibir meu Project Explorer. Então nesse momento eu vou estar trabalhando com esse formulário aqui, pernoites excedidas. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Duplo clique nele, observe aqui que ele já tem umas colunas. Deixa eu verificar quais colunas ele tem. Observe que ele tem o quê? Se você observar aqui 3 colunas e tem largura aqui para 2 colunas. Então, para que eu coloque quantidade de colunas no listbox, eu tenho a propriedade column count, ou seja, que ele forma a quantidade de colunas. Eu querer 4 colunas para o mesmo. Então, a priori, eu vou apagar essa largura aqui que está pré-definida para ele, para que o próprio listbox carregue sua largura padrão. Então, o que é que eu vou ter lá? Eu vou ter a minha identidade do meu registro, vou ter a torre, o apartamento e o total. Então, a priori, eu vou deixar desta forma aqui a distribuição. Depois a gente ajusta a largura das colunas. Então, vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Esse é o formulário que eu vou estar executando. Então, duplo clique dele, vou sair do evento clique e vou para o evento initialize. Ou seja, quando ele inicializar, eu já quero que ele traga os meus registros que ultrapassam o número de 11 pernoites. Então, vamos lá. O primeiro comando que a gente deve colocar é o workbook.activate, ou seja, para estar ativando o nosso arquivo. Isso nos garante que eu vou carregar exatamente as informações do arquivo específico. E qual o próximo comando que a gente deve fazer? Bom, observe que eu não tenho nenhuma variável declarada. Então aqui fora do meu private eu vou criar uma variável chamada, vou colocar o nosso DIN, vou chamar ela de linha e vou dizer que ela é do tipo asInteger. E uma segunda variável, vou dizer aqui, chamada linha listbox, e também vou dizer que ela é do tipo asInteger. Lembrando que aqui, como eu vou trabalhar com poucos dados, eu não vou dizer que a minha variável é do tipo long. Perfeito? Então vamos lá. O que eu vou estar fazendo? Bom, ao fazer isso, eu vou passar valores para as nossas variáveis. Vou dizer o quê? Que a minha variável linha vai partir de 2. Por que de 2? Se você observar, a minha primeira linha é o cabeçalho. Então eu tenho que desconsiderar esse cabeçalho. Por isso que a minha variável linha parte de 2. A minha variável linha listbox, eu vou utilizá-la para incrementar as linhas dentro do meu listbox. Então, o meu listbox, a sua contagem começa em 0. Então, por isso que eu vou partir de 0 a minha variável linha listbox. A minha variável linha vai ser utilizada para incrementar os valores da minha planilha. Por isso que ela parte de 2, porque é o meu primeiro cabeçalho é a minha primeira linha. O que eu faço agora? Bom, eu vou estar utilizando o codename do arquivo. Então, vamos lá. A planilha que eu vou estar trabalhando é essa planilha 2 aqui. Esse é o codename do meu arquivo. Então, sabendo disso, observe. Vou utilizar a estrutura which, que quer dizer com, e vou botar aqui, planilha 2. Ao fazer isso, ao colocar o ponto, eu já consigo acessar as propriedades do meu
objeto planilha. Ó. Então, vou colocar o ponto, ele já me trouxe aqui, já me sugeriu algumas propriedades. Eu utilizei a propriedade Activate, observe. Ó. Então, vou trabalhar com outro with aninhado. Ó. Observe, ó. Vou colocar aqui with e vou colocar o nome do meu listbox. Vou colocar o nome aqui, se eu não estiver enganado, ele está com o nome padrão dele. Então, vamos verificar se é isso mesmo. Mi.listbox1. E tá aí o nome do meu listbox. Ó. O que eu faço agora? Agora eu vou utilizar o comando clear para limpar esse listbox. Repara, ó, ao colocar o ponto, eu continuo utilizando as propriedades. Só que, no entanto, essas propriedades que eu estou visualizando aqui não são mais referentes a esse with aqui. Ó. O que acontece aqui? Ó? Essa caixinha aqui, ela obedece à hierarquia do último with. Então, o último with é esse cara aqui. Ó. Ou seja, isso daqui que eu estou visualizando é pertencente ao nosso listbox. Perfeito? Se eu vir aqui acima desse listbox e colocar um ponto, eu estou acessando as propriedades. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou estar acessando as propriedades de quem? Eu vou estar acessando as propriedades da nossa planilha. Então, observe, ó. Vou dar um enter aqui, colocar um ponto. Aqui eu estou acessando as propriedades de quem? Da minha planilha. Já aqui abaixo, se eu colocar um ponto, eu estou acessando as propriedades do meu listbox. Então, entendido isso, o que é que eu faço agora? Vou fazer uma varredura lá na nossa planilha. Ou seja, vou vir aqui nesta planilha, vou buscar todas as informações que é satisfazer um critério e jogo para dentro do meu listbox. Como é que eu faço isso? Ó? Vou utilizar a nossa estrutura do until. Faça até. Faça até o quê? Faça até a minha cells. Observe aí que eu não vou colocar o ponto, porque se eu colocar o ponto, eu vou estar acessando as propriedades do meu listbox. Então, o VBA é uma linguagem bem interessante e bem inteligente. Observe aí que ao colocar o cells, abrir o parênteses, ele já está me pedindo row index e column index, ou seja, está me sugerindo os parâmetros da minha cells. Que essa cells é pertencente a essa planilha 2. Ó. Então vamos lá. Quem é a minha cells? Bom, eu não sei em qual linha vai estar as minhas informações. Então, vou informar a minha variável linha. Qual é a coluna? Bom, eu vou utilizar qual coluna como critério? Bom, eu poderia utilizar qualquer uma dessas colunas aqui, porque o critério que eu quero é encontrar uma célula vazia. E quando não encontrar uma célula vazia, ele vai percorrendo. Como todas as 4 colunas eu as preencho, então eu poderia utilizar qualquer uma dessas colunas como critério. No entanto, eu vou utilizar a coluna 1 aqui só de praxe. E observe o que eu vou estar fazendo. Ó. Vou colocar ponto value igual a vazio. E quando não satisfazer essa condição, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vou colocar uma estrutura if para fazer um filtro, para que me carregue apenas as informações que me atenderem a um critério. Observe aí, eu vou colocar cells, minha variável linha, vírgula, 4. Por que 4? Porque é a coluna que eu armazeno a quantidade de pernotes. Ó. Então, vou informar aqui a minha coluna 4, que faz referência à minha coluna de número D. E vou colocar ponto value, ou seja, o valor. E eu vou verificar o quê? Vou verificar se isso daí é maior do que 11. Por que do que 11? Porque a partir do número 12, que é a quantidade de pernotes que eu quero, está alertando ao nosso usuário. Então, coloco um T. Lembre-se que eu não coloquei esse 11 entre aspas duplas porque é um número, não é texto. Então, pronto, está feito aqui. Ó. Aqui já é o meu filtro que eu estou fazendo. Então, só vai ser carregado para dentro do meu objeto estas informações que atenderem a este critério. Perfeito? Então, ao fazer isso, vou colocar aqui o ponto add_item para estar adicionando. E vou estar adicionando o quê? O meu ponto list. O que estiver listado. Aonde? Na nossa variável linha listbox. Observe a nossa variável linha listbox, que parte de 0, porque a primeira linha do listbox tem o valor de 0. E qual é a primeira coluna do listbox? Também é a coluna 0. E o que vai estar sendo armazenado nessa primeira linha e nessa primeira coluna? As informações que tiver no meu cells, abro parênteses, a minha variável linha da minha coluna 1. Ou seja, a minha coluna 1 da minha planilha vai ser jogada para as informações para a minha coluna 1 do meu listbox. Se você entender isso, fica bem fácil. Ó. Eu fazer isso aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V e Ctrl+V. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho 4 colunas na minha planilha e vou ter 4 colunas no meu listbox. E claro, eu vou mudar aqui, ó, 1, 2 e 3. Como a ordem começa em 0, então vai de 0 a 3 as colunas do listbox. Já na minha planilha começa em 1 a contagem. Então 1, 2, 3 e 4. Ó. Feito isso, o que é que eu faço agora? Bom, para que eu possa incrementar e o meu cursor passe aqui, ó, passe por essa linha, passe pela outra, e ele não fique parado em uma linha só, eu preciso incrementar as minhas variáveis. Então, lembre-se que essas variáveis partem desse valor. No entanto, elas não são esses valores fixos a ela. Então, como é que eu faço para que ela possa estar mudando de valor? Simplesmente vou chamar a minha variável aqui abaixo do meu código, linha listbox, vou dizer que ela é igual a ela própria.
Observe aí, igual a ela própria, mais 1. Ou seja, toda vez que ele fizer um laço, sempre vai valer o valor anterior mais o valor atual. Isso vai fazer com que eu consiga passar linha por linha dentro do meu list box. Coloco o meu end if para fechar a estrutura if que eu criei aqui acima. Observe esse end if aqui. Esse end if aqui. Ele fecha este if aqui. O que é que eu faço agora? Bom, eu preciso também incrementar as linhas da minha planilha. Senão, eu vou ficar parado na minha primeira linha lá da minha planilha. Então, eu coloco linha igual a linha mais 1. Ou seja, a minha primeira linha vale 2. A próxima vai valer 3. A outra vai valer 4 e por aí vai. Isso vai fazer com que eu consiga passar linha por linha da minha planilha. Coloco o meu loop para fechar o quê? Esse loop vai fechar a estrutura do until. Então, esse loop aqui é pertencente a esse do until. O que é que eu faço agora? Bom, agora ficou fácil. Ó. Coloco o end with para fechar esse end with aqui que eu acabei de inserir. Eu quero que você entenda a hierarquia. Ó. Esse end with aqui que eu acabei de fechar, ele fecha esse primeiro with aqui. Ó. Perdão, esse segundo with. O primeiro que eu abri, que está lá no topo, está mais acima. Observe aqui, ó. Este outro with aqui, eu ainda vou estar fechando aqui abaixo. Ó. Então vamos lá. Ó. Então, vou colocar aqui end with novamente para fechar o meu primeiro with. Então, o primeiro aqui que eu inseri, fecha o segundo. Já o último fecha o primeiro with. E está terminada a nossa estrutura. Ó. Como eu coloquei dentro do evento initialize, vamos executar o formulário forma instituição para ver se realmente vai carregar as informações de forma correta ou não. Lembrando que só vai carregar as informações que atenderem a este critério aqui. Ó. Então vamos lá. Vou executar. E observe ó, que já está executada as informações. Ó. Eu tenho inúmeras linhas. Tenho mais de 200 linhas se eu não estiver enganado. Só carregou as linhas que satisfazem o nosso critério. Ó. Repare, ó. Só carregou, por exemplo, ó, o ID1. Carregou o nosso ID1, o nosso ID4, o 18 e o 148. E se você observar as quantidades de pernoites, ó, 15, 13, 12 e 14. Ou seja, aquela que atingiu 11, até 11 ele não carrega. Só carrega o que ultrapassou de 11, ó. Então, esse daqui é um alerta. Toda vida que eu abrir este formulário aqui, ó, o form instituição, eu quero que este formulário seja aberto. Ah, Gleidson, mas como é que vai ser aberto? Você vai clicar em um botão e vai chamar o formulário? Também pode ser. Mas, no entanto, eu quero que seja um alerta dinâmico. Ou seja, toda vida que eu abrir este formulário, eu já quero que o outro seja aberto de forma dinâmica. Sem que ninguém precise clicar nele. Então, como é que eu faço isso? Bom, eu vou ter que fazer que este formulário aqui, o principal, toda vida dentro do seu evento initialize, eu faço uma verificação. E que é essa verificação que eu vou estar fazendo? Bom, eu vou criar uma verificação para que ele vai verificar lá na nossa planilha 2 se alguma das linhas já ultrapassou o número 12, ele já chama o outro formulário, que é o formulário pernoites excedidas. Perfeito? Então vamos lá na prática, vai ficar mais fácil a gente programar aqui. Ó. Observe, ó. Vou criar uma rotina aqui abaixo. Observe aí, vou comentar mesmo. Rotina para verificar pernoites excedidas. E aqui, o que eu faço? Ó, sub, verifica, n, pernoites. Ou seja, vai verificar o número de pernoites. E deu um enter. E tá lá, ó. O que eu vou fazer? Vou chamar esse cara aqui, Ctrl C. Vou clicar aqui, cal, e colo o nome da minha rotina. Se preferir, você também pode vir aqui e comentar também a rotina. Deixa eu aproveitar isso aqui, Ctrl C. Vou dar o Ctrl V. Só para ficar exemplificado. Rotina para verificar pernoites excedidas, ó. E aqui, claro, vai entrar a nossa estrutura, ó. Vou colocar o with, planilha 2. Vamos digitar aqui de forma correta, planilha 2, que é o meu codename da minha planilha, que eu vou estar trabalhando. E vou colocar o comando .activate, para estar ativando. O que eu faço agora? Bom, vou utilizar novamente a estrutura do until, ó. Do until. Ou seja, faça até o quê? Faça até o quê? Na minha cells, observe aí, ó, até a minha cells, da minha linha. Essa variável linha, se eu não estiver enganado, eu já declarei ela fora desse procedimento. Já a gente verifica isso na nossa coluna 4. Porque a coluna 4 que é a coluna que armazena a quantidade de pernoites. Se ela for igual a vazia, ou seja, faça até que ela seja igual a vazia. Enquanto ela não for vazia, ele vai percorrendo linha por linha. E aí eu entro com a estrutura if. Eu verifico o quê? Na minha cells, abro meu parênteses, na minha variável linha, na nossa coluna de número 4,
fecho o meu parênteses, ponto value. Se for o quê? Se for maior do que 11. Observe que é a mesma estrutura basicamente, ó. A única coisa que vai mudar é o seguinte, ó. Observe aí, ó. Bom, se essa condição for verdadeira, eu já quero que ele chame de imediato o meu formulário, ó. Pernoites excedidas. Esse é o nome do nosso formulário. Ponto show. Ou seja, para que eu possa mostrar ele. Observe aí. Ah, Gleides, mas vai chamar várias vezes porque eu posso ter mais de um exit. Não, não vai chamar várias vezes porque eu vou colocar um exit sub para parar o meu código aqui. Ó. Por quê? Ao detectar apenas uma ocorrência, ele já chama o meu formulário. Porque o meu formulário, lembre-se, ele vai carregar todas as ocorrências que tiver dentro dele. Perfeito? Então, coloco aqui um end if para fechar a estrutura if. Coloco uma variável linha para fazer um incremento para ela. Linha igual a linha, mais um. E coloco o nosso loop para fechar a nossa estrutura. E claro, o nosso end with para fechar a nossa estrutura with. Interessante que eu venho aqui e diga que a minha variável linha vai partir de 2, ó. Bom, creio eu, está terminada a estrutura já, ó. Observe o que eu fiz, ó. Utilizei o meu codename, planilha 2, ativei a minha planilha 2, utilizei o nosso do until, faço até a minha cells da minha linha de coluna 4 seja igual a vazio. Enquanto não for igual a 4, ele vai fazendo essa verificação. Ao verificar a primeira ocorrência que ele verificar e atender esse critério, ele vai já chamar o formulário pernoites excedidas.show, que é aquele formulário que você já observou, que toda vez que ele carrega, já carrega todas as ocorrências. Ao fazer isso, ele não precisa verificar mais nenhuma outra vez, porque ao fazer uma única vez, quando eu chamo o meu próprio formulário já carrega todas as ocorrências que tiver dentro dele. Ou seja, eu coloco esse sup para parar o meu código aqui, ó. Coloco o nosso end if para fechar a estrutura if e o nosso linha igual a linha para fazer o incremento das nossas variáveis. A nossa variável linha para que eu possa percorrer linha por linha. O nosso loop para fechar o nosso do until e o nosso end with para fechar a nossa estrutura with. Então vamos lá, ó. Se eu executar, observe que já apareceu o meu formulário, ó. Perfeito? Rapidamente, se eu descarregar ele, está lá o nosso formulário principal. Ó. Entendeu a lógica? Aquele carinha, aquele formulário anterior, está dentro desse formulário aqui. Ó. Então, toda vida que este formulário é aberto, dentro do evento initialize tem a rotina para chamar aquele outro formulário que vai servir de alerta. Então é isso. Chegamos ao fim dessa playlist de, se eu não estiver enganado, 7 aulas bem produtivas. Eu espero que você, que é nosso aluno, tenha baixado os arquivos, esteja estudando e tem um ótimo formulário para que você possa adaptar às suas necessidades. Lembrando que o nosso arquivo está em nossa pasta compartilhada. Então, até o próximo vídeo. Valeu!